Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova e perguntaram: se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e se casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar do marido e se casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Eu digo aleluia, 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 amém. Eu digo aleluia, 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 amém. Meus irmãos e minhas irmãs, nós escutamos da palavra de Deus deste domingo 27º do tempo comum. Como sempre, na palavra do Senhor, tentando nos orientar, tentando cada vez mais nos ajudar a interpretar e ao mesmo tempo a sentir como de fato nós devemos viver a nossa vida e como ao mesmo tempo devemos nos colocar a partir da palavra de Deus frente à nossa vida e à da vida dos outros. Certamente nós cristãos estamos inseridos em um mundo e com certeza estes textos da palavra de Deus que escutamos neste domingo, a partir de aquilo que nós conseguimos enxergar na nossa sociedade, eles se tornam um pouco problemáticos para nós. Por exemplo, falar de divórcio, falar de separação, falar de união livre e falar das diferentes configurações de uniões que vão aparecendo e que com certeza elas tentam se legitimar também como famílias. Mas nossa postura e a nossa atitude sempre, ela deve ser iluminada a partir da palavra de Deus. E se é a partir da palavra de Deus, eu não posso me enganar como sacerdote, tampouco poderia enganar vocês com respeito àquilo que a palavra de Deus coloca, principalmente em torno à da instituição familiar. Como disse para vocês, nós não podemos fazer um juízo de valor que tente, de fato, julgar ninguém. Nós não queremos, a partir da palavra,
nos sentir julgados. Pode ser que ela, em certos momentos, tenha o poder de realizar esse exercício. Mas a palavra de Deus, ela é principalmente para nos confrontar. Certamente, a gente se depara com certas realidades no dia a dia que elas são problemáticas. Por quê? Primeiro, porque a palavra de Deus hoje, com certeza, ela nos coloca dentro do horizonte da relação homem e mulher. Mas homem e mulher não vivendo de qualquer forma. Homem e mulher unidos eles e experimentando essa união como uma união, primeiro, querida pelo próprio Deus, como nos fala o livro do Gênesis. O autor sagrado faz sentir de que o homem não pode se entender sozinho. E é necessário que a esse homem, como coloca o autor sagrado, levado ele por uma mentalidade patriarcal, lhe seja colocado alguém para lhe servir de auxiliar. Nos fala o texto sagrado, é da mulher tirada ela, o autor sagrado para explicar da mesma humanidade, do mesmo homem, para expressar certamente que homem e mulher participam da mesma dignidade, da dignidade não somente de ser humanos, mas também de ser filhos de Deus. O homem feito à imagem e semelhança de Deus. Da mulher tirada do mesmo homem, da natureza do homem, porém participando também da mesma dignidade de sermos imagem e semelhança de Deus. E isso faz, já desde o princípio, frente àqueles que às vezes tentam propagar ou falar de uma desigualdade, que o autor sagrado seja muito claro em dizer: tanto homem e mulher são iguais. Iguais em deveres, iguais também em direitos. Jesus, no Novo Testamento, nos coloca frente à mesma experiência, agora ela atravessada por uma problemática que, como nós vemos, é muito antiga, e essa questão do divórcio. Quando nós falamos de divórcio, certamente devemos lembrar primeiro que no ensinamento católico ou no ensinamento cristão, aqueles que se unem, homem e mulher, por meio do vínculo sacramental do matrimônio, eles estabelecem um vínculo que da Igreja, pelo seu próprio ensinamento, baseado na mesma Escritura, se torna um vínculo indissolúvel. Que significa indissolúvel? Que aquilo que Deus une, nada nem ninguém pode desunir. Um pouco problemático isso. Por quê? Primeiro, porque apesar de que nós nos deparamos com uma grande quantidade de famílias, e muitas dessas famílias unidas elas no vínculo do matrimônio, também a gente se depara com algumas situações especiais. Algumas situações quando a Igreja, em seu discernimento, ela consegue dizer de que aquela união é suscetível de uma separação que permita um outro casamento, é quando a Igreja diz que aquele casamento, ele é suscetível de nulidade. Nulidade que significa dizer de que nunca houve casamento. E se isso simplesmente nunca houve
nunca se anula aquilo que aconteceu. Por exemplo, ninguém anula um gol que aconteceu mesmo. Quando um juiz, ele se atreve a dizer, não houve gol, é porque ele acha em seus sensos e em seu discernimento de que não aconteceu de fato. Quando a igreja, ela estabelece, e isso que ela faz, da nulidade, não é de que ela tenha acabado com o vínculo, simplesmente de que ela declara publicamente, através de uma sentença, de que não houve nunca casamento. Divórcio, com certeza, dentro do contexto cristão, católico, simplesmente, e é o ensinamento católico, que exista uma segunda união, e que, apesar de que essa união, ela é uma união respeitada, é uma união acolhida no coração da igreja, amada com certeza no coração da igreja, e se o primeiro casamento nunca ele foi submetido a um processo canônico que nós chamamos um processo de revisão das condições desse primeiro casamento, nós temos que dizer abertamente de que esse casamento ainda ele continua. E esse casamento se torna indissolúvel. E ainda digo mais, se no discernimento que é feito na igreja, aquele casamento nunca se encontrar uma razão pela qual ele seria suscetível de uma nulidade, porque nem sempre aqueles que se separam, podemos dizer assim, é porque não existiu casamento. Em algumas condições existiu, e existiu mesmo. Mas nós sabemos tantas situações que podem aparecer. E isso é o que faz que eu passe ao segundo momento. Nós não estamos aqui para colocar-nos atenção em aqueles que, por qualquer situação fortuita da vida, eles tenham estabelecido uma segunda união, ou eles estén, de fato, podemos dizer assim, em um processo canônico que nós chamaríamos um processo de revisão para ver se aquele casamento seria suscetível de nulidade. É bom informar neste momento e também orientar que na Igreja Católica, e essa seria uma orientação para aqueles, certamente, que podem estar vivendo uma segunda união. E uma união onde ainda há um vínculo precedente, que na igreja existe o tribunal eclesiástico, um tribunal canônico, assim como qualquer tribunal de justiça, e onde um grupo de peritos especiais, eles revisam cuidadosamente as condições em que aquele casamento se deu, para ver se pode ser de que exista alguma possibilidade que dê para pensar, para estabelecer que aquele casamento é suscetível de nulidade. Mas digo claramente, não todo casamento que não deu certo é suscetível de nulidade. Mas aquele que pode estar vivendo uma situação não perde nada em estabelecer, digamos assim, um processo canônico, porque, com certeza, se a igreja estabelece esse mecanismo de revisão, é porque, com certeza, às vezes acontece. E mais de um que, às vezes, poderia achar que estava casado, simplesmente não estava casado. Era uma aparência de casamento. E isso faz de que essa pessoa, ela tenha a oportunidade aí de celebrar
seu casamento. Porque apesar de que aparentemente ela casou, nunca tinha casado, então ela celebra suas primeiras núpcias. Isso como uma indicação e uma informação. Mas nós pensaríamos ainda mais. A partir da palavra de Deus que nós escutamos hoje, nós vemos a seriedade que é essa família. Nós vemos a seriedade, a grande responsabilidade do matrimônio. Gente, se um padre gasta 8, 9 anos para se preparar para casar, aquele que está pensando casar, gaste seu tempo. Pense muito bem de aquilo que vai fazer. Porque o casamento, e principalmente o casamento religioso, é um casamento para a vida toda. É um casamento para a vida toda porque a gente acredita que aquela união foi uma união querida por Deus. Foi uma união querida por Deus. E aquilo que Deus faz de maneira sábia, nada nem ninguém pode separar. Algumas pessoas, vou utilizar o termo safados, porque eu falo de safados, ou safadas, podemos dizer assim também. É aquilo que aparece no Evangelho, colocar à prova Jesus. Dizer, Senhor, o Moisés, no Antigo Testamento, permitiu a certidão de divórcio. Mas qual é o problema que se encontra no fundo? Jesus critica uma atitude que a gente tem que cuidar, porque ela poderia ser o pensamento da gente. Acreditar simplesmente que o casamento é uma coisa simplesmente de sentimentos, não é simplesmente sentimento. Sentimento passa, gente. Que o casamento é simplesmente o meu bem-estar pessoal. Eu preciso estar bem como cônjuge. Não me interessa o outro. Se o outro está com problema, esse é o problema mesmo. Então, como esse é o problema, e sua cabeça não está funcionando, e sua vida não está funcionando, e eu estou tranquilo, minha vida está tranquila, então você se vire. Você se vire. Que eu vou arranjar meu outro marido ou minha outra mulher. E neste caso, nós estamos falando de um contexto especial, um contexto patriarcal, um contexto certamente onde se privilegia o direito do homem, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, onde ainda nós vemos esses resquícios, esses restos do Antigo Testamento. Então o homem simplesmente podia dizer assim, eu vou arranjar outra mulher. Eu vou arranjar outra mulher. Às vezes, sem nenhum tipo de problema. Eu deixei de gostar desta, agora eu procuro outra. Gente, essa situação, embora ela não seja tão evidente, alguma coisa passa em o nosso meio. Como nós interpretamos da vida familiar? Conversando um dia com o bispo, falávamos, por exemplo, da desistência dos padres. Um padre que gastou 9 anos, 10 anos no seminário, se formando, e depois de 10 anos se ordenou de padre e diz, esta não é minha vocação. Gente, é brincadeira mesmo da vida da gente. 9 anos não foram suficientes em sua vida? Para você agora dizer, quando está ordenado, esta não é minha vocação. Que é isso que leva a dar uma desistência?
e fazíamos uma reflexão assim: será que faltou sentimento? Porque o sentimento, gente, é assim. Você às vezes acorda mesmo como que sem vontade, como que você não acreditando naquilo. Você diz: eu não estou experimentando nada. Eu não estou experimentando nada. E quando a gente às vezes diz: eu não estou experimentando nada, a gente poderia assumir uma atitude, podemos dizer assim, muito apressada. Repito, não significa de que todas as situações de uma separação sejam consequência disso. Não significa. Às vezes tem problemas gravíssimos. E são tão graves que é evidente. Não funciona, não se consegue mesmo continuar aquela união. Mas a gente pensa principalmente em aquelas uniões onde, às vezes, o sentimento se coloca por cima e às vezes onde as pessoas acreditam que casar é como trocar de camisa, trocar de mulher ou trocar de homem é como trocar mesmo de calça ou como comprar casa. Gente, não é assim. O matrimônio, e é um pouco do que a gente poderia sublinhar hoje, o matrimônio é uma vocação também como da vida sacerdotal. Todo mundo não nasce para casar. Assim como todo mundo não nasce para ser padre. Ou todo mundo não nasce para ser freira. Assim como todo mundo, alguns dizem, não nasce para ser solteiro da vida toda. Tem gente que nasceu para ser solteiro mesmo. Tem gente que nasceu para ser solteiro. Tem gente de que nunca deveria ter casado na vida. Tem gente que nunca deveria ter sido padre ou freira. Então, para que a gente coloca isto? Primeiro, para que nós pensemos de que toda vocação, todo chamado para o sacerdócio, chamado para a família, tem também um preço, e um preço muito alto, uma cota muito alta, onde você não pode se dar o luxo de dizer como as coisas não estão funcionando de sua parte, e como comigo está tudo tranquilo, você se vira e vai, se manda e resolva a sua sorte, resolva a sua vida, que eu vou fazer minha vida. Não são uma só carne. É somente simbólico isso? De jeito nenhum. É da capacidade, podemos dizer assim, da união de duas vidas. É de fato, gente, um milagre isso. Você dormir todos os dias, eu admiro isso. Com o mesmo homem, acordar com o mesmo cheiro, ou com a mesma mulher, escutar as mesmas coisas, aprender a assumir os mesmos problemas do dia a dia. Gente, é uma vocação. É uma vocação. É uma vocação. Então, se é uma vocação, se o matrimônio da vida familiar, ela se torna uma vocação, então, o que nós diremos é: preserve sua união. Preserve sua união. Cuide dessa união. Cuide de seu matrimônio. Cuide de sua família. E eu tenho plena certeza de que muitos daqueles que por alguma circunstância tiveram que se separar, em alguns momentos eles não queriam ter assumido essa decisão, mas alguma coisa aconteceu e fez que da vida ela assumisse esse rumo. Por isso é que Jesus disse: Moisés em alguns momentos, ele teve que certamente permitir pela dureza do coração da gente, porque às vezes a gente não quer lutar, porque às vezes a gente não quer investir, porque às vezes a gente não quer se dedicar naquilo no qual nós estamos nos preparando. Por isso, aqueles que são pais, orientem seus filhos e orientem para o matrimônio, mas orientem de que o matrimônio
católico, matrimônio cristão ou católico, é um matrimônio indissolúvel. É para a vida toda. Não orientem colocando na cabeça da gente de que é possível que a pessoa possa se separar. Engraçado que eu celebrava um casamento alguns dias atrás e da mãe daquela noiva era separada ela e da filha, claro, vai casar e aliás casou e colocou o sobrenome mesmo de seu esposo. E da mãe poderia pensar assim: minha filha, para que você vai colocar esse sobrenome? Quando se separe, vai ser tão difícil você tirar esse nome mesmo. Às vezes a gente pensa isso, gente. Tem muita gente que casa pensando já em quando vai se separar. Cuidado, não é isso mesmo. Que alguém tenha na vida que tomar uma decisão, o matrimônio é para a vida toda. O matrimônio é para a vida toda. Aquele que conseguiu, de fato, ou que está sustentando seu matrimônio, saiba que é para a vida toda. Aquele que com certeza, por alguma situação da vida, teve que se separar mesmo, e verifique se o seu casamento é suscetível de uma nulidade. Ou seja, verifique se de verdade houve casamento. Verifique, faça o exercício, vai ao tribunal eclesiástico, verifique, revise o processo, Aquele que pode ser que na vida mostrou, que o tribunal mostrou de que não é suscetível de nulidade e foi de fato um casamento, aprenda a conviver com essa realidade. Aprenda a conviver com essa realidade, sabendo de que houve uma marca. Eu sempre digo às pessoas, quando houve um primeiro casamento, será que você vai esquecer, você vai pagar os filhos que você teve aí nesse primeiro matrimônio? Não pode, eles estão presentes, faz parte de sua história. Assuma essa experiência como parte de sua própria história, de sua própria vida, faz parte de sua vida. Vá para frente. Se conseguiu outra pessoa, assuma as consequências de que essa vida, como essa vida deve ser vivida. E cuidem de não estar pulando. Saiba que a igreja acolhe aqueles que vivem na segunda união. Mas saiba muito bem que aquela segunda união, ela se vivencia com as consequências de que há um primeiro matrimônio que é indissolúvel e que nada nem ninguém, o padre não pode tirar aquilo que Deus em sua graça um dia uniu. Isso é o que queria colocar um pouco para vocês, porque certamente a gente se depara com muitas situações no dia a dia, problemas no dia a dia, dificuldades na instituição familiar. Mas lembremos muito bem, da instituição familiar é querida por Deus. Da instituição familiar foi instituída pelo próprio Deus. E da instituição familiar ela foi elevada por o próprio Jesus à dignidade de sacramento. Jesus ainda fez que aqueles que casassem tivessem bem presente isso. É para a vida toda. Eu terminaria dizendo para vocês, por exemplo, quem é padre. Amanhã o padre Gabriel, Deus me guarde, poderia deixar de exercer o ministério. Mas sabem uma coisa? Se algum dia eu casasse com alguém, eu serei padre da vida toda. Eu serei padre da vida toda. Os sacramentos, eles deixam uma marca na vida da gente. E da marca que foi colocada, ninguém pode tirar. Porque não foi colocada por um homem, foi colocada pelo próprio Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.